Olá, pessoal. Vamos dar continuidade então à nossa oficina de questões do ENAD. Hoje nós vamos ver como é a estrutura das questões do ENAD. Vamos abordar então a leitura e a interpretação das questões feitas no modelo do ENAD. As características destas questões são, primeiro, primar pela objetividade. A primeira das características é primar pela objetividade. São questões de baixa subjetividade, ou seja, que devem ter uma linguagem correta, porém clara. Nas questões, as informações necessárias para a resolução da questão devem ser dadas. Portanto, é uma prova que prescinde de poucos conhecimentos prévios, mas de muita bagagem para conseguir identificar as informações. A ordem gramatical das questões é sempre direta, evitando firulas e figuras de linguagem. Também são questões em que não há o regionalismo, portanto, cuidado se na sua profissão, se na sua área existem muitos termos regionais, você deve se habituar aos termos padronizados para todo o território nacional, já que regionalismos não são admitidos em questões do ENAD. As questões também são impessoais, o que não é muito comum nos textos usualmente lidos por vocês, por isso habituem-se à impessoalidade. São textos escritos na terceira pessoa, como avalie, verifique. Os adjetivos são evitados e também devem ser evitados nas respostas. São sempre o exagero nos adjetivos torna a linguagem muito prezada. As respostas são únicas, não existe ambiguidade nas respostas. Por isso, se você tiver dúvida entre duas respostas, verifique bem, especialmente se for uma questão discursiva, qual das respostas é a mais coerente. Também, assim como nas questões a língua portuguesa é usada de forma correta, nas respostas discursivas também deve ser. E o vocabulário é simples, mas não simplório, o que significa que os alunos devem estar habituados a um vocabulário um pouco mais rico na sua área de atuação. As questões podem ter dois formatos, ou as questões ditas objetivas, popularmente conhecidas como de múltipla escolha, ou são questões discursivas, onde o aluno deve escrever com suas próprias palavras as respostas. O texto base de todas as questões é a parte inicial de uma questão, é onde é apresentada a situação problema, uma contextualização da situação que vai ser apresentada. Na sequência, vem o enunciado da questão propriamente dita, onde é feita uma pergunta, e na sequência, as questões, as respostas às questões. Notem que, como no gabarito existem justificativas para todas as alternativas, corretas e incorretas, as alternativas incorretas não são totalmente improváveis, elas não são aleatórias. Por isso, cuidado com as dúvidas, já que todas as respostas elas podem parecer como plausíveis, porém apenas uma delas é a correta. Um exemplo. Nós temos aqui uma questão em que o texto base ele foi dado na forma de um infográfico. Esse é o texto base, que informa sobre a relação entre o desemprego e os salários no Brasil. Notem que o infográfico contém informações muito relevantes e fundamentais para responder a questão a seguir. Aqui, por exemplo, mostra-se que a taxa de desemprego ela cai com o aumento da escolaridade. Pessoas com até 10 anos de estudo têm uma taxa de desemprego de 13,05% e isso vai caindo até pessoas com mais de 17 anos de estudo, onde a taxa é de 2,66%. Esses são dados de 2011, claro. Já os salários têm um comportamento inverso. Os salários aumentam na medida em que aumentam os anos de escolaridade.
Então, os salários são mais baixos para quem concluiu apenas o ensino médio e eles vão crescendo até os salários mais altos de quem tem doutorado ou MBA. Então, as informações do texto base estão contidas aqui neste infográfico. Na sequência, nós vamos ter um comando, uma pergunta. A expressão o X da questão, usada no título do infográfico, diz respeito ao quê? A quantidade de anos de estudos necessários para garantir um emprego estável com salário digno, as oportunidades de melhoria salarial que surgem à medida que aumenta o nível de escolaridade do indivíduo, a influência que o ensino da língua estrangeira nas escolas tem exercido na vida profissional dos indivíduos, aos questionamentos que são feitos acerca da quantidade mínima de anos de estudo para que os indivíduos precisam ter para ter uma boa educação, ou a redução da taxa de emprego em razão da política atual de controle de evasão escolar e da aprovação automática do ano de acordo com a idade. Ora, o X da questão aqui é a quantidade de anos de estudo necessários para garantir um emprego estável, baixa probabilidade de desemprego, com salário digno. Ou você poderia ficar em dúvida quanto às oportunidades de melhoria salarial que surgem à medida que aumenta o nível de escolaridade dos indivíduos. Porém, as outras 3 alternativas, elas são fora do que foi colocado aqui. Mas vamos observar aqui que ele diz que a educação é o X da questão. E o gráfico não fala de estabilidade, mas sim de empregabilidade. Então, são oportunidades de melhoria salarial que surgem à medida que aumenta o nível de escolaridade dos indivíduos. Reparem que o texto base, ele motiva, ele é a situação problema e ele pode ou não ser escrito, ele pode ou não ser um texto propriamente, ele pode ser uma tabela, um infográfico ou uma composição de tudo isso. No texto base, não são usados livros didáticos como fontes, por isso, apesar de serem fontes sempre fidedignas, é importante que o estudante esteja bem preparado e conheça o vocabulário dessas fontes fidedignas que não são livros didáticos. As situações problemas, elas sempre exigem uma reflexão e uma tomada de decisão por parte do estudante. E as informações não são simplesmente oriundas de decorebas, como perguntar nomes e datas, que privilegiam mais a memória do estudante do que a capacidade de raciocínio. Mais um exemplo. Aqui nós temos um texto que compõe, junto com uma tabela, o texto base. Uma balança de precisão utilizada em um dos processos de controle de qualidade do produto foi danificada sem condições de reparo. Além disso, o modelo está fora de linha. Existem algumas balanças disponíveis para a pronta entrega, cujas características técnicas se encontram na tabela abaixo. E aí vem 5 modelos de balança. Uma observação aqui sobre a exatidão no fundo de escala e a capacidade máxima de carga, resolução e a repetitibilidade da balança. Sabe-se que a tolerância do produto, segundo a exigência do cliente, é de 75 kg, mais ou menos 0,05 kg. Isso significa, então, que com essa primeira informação, o modelo 1 já não nos atende, porque ele tem como capacidade máxima 60 kg, o que é menor do que o exigido. E aí, com base nessas informações, qual é o modelo de balança que atende à especificação do cliente? Aí vem uma segunda coisa importante. 0,05 representa quantos por cento de 75?
Ora, o cliente então fez uma exigência de uma leitura de mais ou menos 0,05 kg, ou seja, com uma resolução de 50 gramas. Considerando então que 0,05 kg é igual a 50 gramas, nós temos então aqui no modelo número 5 aquele que melhor atende à especificação do cliente.